Capítulo 7. Lições de Fabrício. São 19 horas quando, na noite seguinte, terminam de jantar em casa do Silva. Beto, hoje recebi um telefonema de seu Fabrício da farmácia pedindo para que você vá até lá esta noite. Ele quer conversar com você. Eu irei. Você quer ir comigo, Moacir? Vou sim. Preciso tomar um pouco de ar. Não seria melhor você ir sozinho, Beto? Pergunta preocupado Silva. Oh, papai, preciso sair um pouco, insiste Moacir. Está bem. Vencidas as poucas quadras de distância, chegam à farmácia, onde a esposa do farmacêutico os leva até uma sala nos fundos da casa. A sala serve de escritório, possuindo uma escrivaninha em uma grande estante repleta de livros. Nesse momento, entra Fabrício. Boa noite, Beto. Como está? Muito bem, seu Fabrício. E você, Moacir? Tudo bem, responde o moço, procurando no ar a mão do homem para o cumprimento. Beto, eu chamei até aqui, não me leve a mal, Moacir, mas gostaria de ter uma conversa em particular com seu amigo. Não sei sobre o que o senhor quer conversar, mas se for algo a meu respeito, bem, entre mim e Moacir não há segredos. Muito bem. Vamos então ao que interessa. Sentem-se, por favor. Obrigado, diz Beto, ajudando Moacir a encontrar a cadeira. Beto, ontem, como você sabe, eu o atendi em sua casa. Sim. Você tem noção do que lhe aconteceu? Olhe, não precisa preocupar-se, pois não é nada demais e fisicamente você está perfeito. Bem, creio ter sido um mal-estar qualquer. Beto, o seu pai era espírita, você sabe? Sim. Você também acredita nessas coisas? Na verdade, seu Fabrício, nós estamos justamente começando a estudar o assunto. Muito bem, Beto. O que aconteceu com você ontem chama-se mediunidade. Talvez você não saiba, mas todas as pessoas, no fundo, têm um determinado grau de mediunidade. A maioria de maneira quase que imperceptível, outras com bastante intensidade, e em algumas essa capacidade se pronuncia por uma única vez. Quer dizer que ontem você apanhou as más vibrações de espíritos menos felizes, espíritos que talvez estivessem querendo lhe prejudicar. E o que foi que o Senhor fez? A grosso modo, lhe apliquei uns passes e consegui, graças a Deus, afastar essas entidades espirituais. Passes? Pergunta Moacir. Sim, passes. O passe nada mais é do que uma doação de energia de uma pessoa para outra, com o intuito de auxiliá-la física ou, digamos assim, moralmente. Mas vou lhe explicar melhor. Uma grande parte das doenças, tanto no corpo como da mente, são originadas por desequilíbrios das correntes vitais do organismo, e os passes, normalmente, recolocam-nas em equilíbrio. O passe ajudou não somente você, como também aqueles espíritos infelizes e imperfeitos que queriam prejudicá-lo. E que razões eles teriam para isso? Pergunta Beto, cortando as explicações do farmacêutico. As razões não sei ainda, mas quero sugerir a você frequentar as nossas reuniões de estudo e assistência espiritual para que aprenda a controlar essa faculdade. Moacir,
acho que já encontramos alguém que pode nos ajudar. A ajudá-los? E Beto, então, juntamente com Moacir, narra a seu Fabrício tudo o que lhes acontecera desde as suas infâncias, às voltas com os fenômenos, até os dias de hoje. São bastante raras essas faculdades mediúnicas de vocês. Seu Fabrício, o que significa para o senhor o fato do negro chamar-me de filho, de tentar prejudicar e ficar acusando assim justamente seu Silva? Certamente são lembranças de encarnação ou encarnações passadas. Como assim? O senhor não poderia nos explicar melhor? Bem, vou tentar traçar em rápidas palavras algumas coisas sobre o Espiritismo para vocês terem uma noção do que acreditamos. Mas devo preveni-los de que essa nossa filosofia religiosa não é algo que se possa aprender com meia dúzia de palavras. Se vocês estiverem realmente interessados nela, será preciso que estudem muito e que se esforcem bastante. É uma filosofia clara e lógica, onde não há pontos de interrogação, mas que requer, como já disse, um estudo muito profundo. Sempre terão que aprender. É o que pretendemos, estudar bastante para encontrar as respostas. Vocês, como me relataram, já raciocinaram em torno da existência de Deus e das diversas doutrinas existentes. Porém, devo dizer-lhes que, na nossa maneira de pensar, respeitamos e damos o devido valor ao homem que segue a sua religião, seja qual for, e que com ela palmilha o caminho do bem nas pegadas de Cristo. É lógico que nós espíritas acreditamos piamente em nossos princípios e na nossa filosofia, que consideramos a verdadeira maneira de ser da vida. Porém, como já disse, respeitamos e achamos até importante que as outras religiões existam. Nós apenas lamentamos o fanatismo religioso que a nada leva e nem procuramos forçar ninguém a crer nas nossas verdades, mas fazemos todo o possível para divulgá-las de maneira bem liberal. Fabrício faz uma pequena pausa e recomeça. A nossa religião nada tem de especial ou dogmático. Vocês verão que não nos utilizamos de simbologia alguma e muito menos de objetos. O nosso símbolo é o raciocínio lógico e liberto, e o nosso altar, o coração. Para nós espíritas, a verdadeira vida é a espiritual, onde os espíritos, conforme a sua elevação moral e os seus sentimentos de amor para com o próximo e para com o Criador, vivem e operam em determinadas esferas vibratórias. Esferas vibratórias? Sim, esferas vibratórias ou planos espirituais são denominações que comumente usamos para caracterizar os locais onde se situam os espíritos, e conforme o grau de evolução, eles se revestem de formas mais ou menos sutis até que se libertem totalmente delas. Quer dizer que quando morremos, continuamos a possuir um corpo? É mais ou menos isso, só que um corpo que vibra em uma outra dimensão que, para nós, é a verdadeira vida. A esse corpo nós chamamos de perispírito. Aliás, e isso é muito importante, é o perispírito que serve como meio de ligação entre o espírito e a matéria. Todos nós temos um espírito? Antes de responder, vou corrigir essa sua frase.
Nosso espírito é que possui um corpo, ou seja, nós possuímos um corpo. Quando esse corpo morre, desprendemos dele e voltamos para a verdadeira vida, que é a espiritual, revestidos com o nosso perispírito. Quer dizer que, quando me desprendi, eu, em espírito, libertei-me temporariamente do meu corpo? Sim, quando dormimos, todos nós nos desprendemos parcialmente. Lembre-se de que você ainda ficou ligado a ele, por intermédio de um cordão luminoso. Sim. Como já disse, todos nós nos libertamos do corpo quando dormimos. Alguns ficam adormecidos, pairando, por assim dizer, a alguns centímetros do corpo. Outros procuram se relacionar com outros espíritos afins. Mesmo nesses casos, uns se deslocam para planos espirituais superiores, outros para planos inferiores. Como assim? É muito simples. O relacionamento com o lado de lá obedece às mesmas preferências de convívio do lado de cá. Por exemplo, uma pessoa que gosta de conviver com outras de vida moral regrada será atraído por aquelas que, à maneira dela, também têm essa disposição. Por outro lado, indivíduos de baixa moral terão outro círculo de afinidades. Vejam vocês que o que comanda isso é a disposição íntima da pessoa e não o que ela aparenta ser. É impressionante, exclama Moacir. Mas como não nos lembramos de nada? Pergunta Beto. Porque, apesar de ainda ligados ao corpo pelo cordão, o cérebro material registra pouquíssimo do que ocorre com o cérebro perispiritual. E existe também o que chamamos de sonho mental, onde o inconsciente faz desfilar, pela consciência adormecida, fatos registrados e armazenados durante o dia ou em outras ocasiões de nossa vida. Por isso, pouquíssima coisa conseguimos nos recordar de nosso desligamento. Quando o fazemos, quase sempre é de maneira bastante ilógica e fantasiosa. Mas nada fica gravado no cérebro? Fica. Tudo o que passamos do outro lado durante o sono fica gravado em nosso subconsciente. E depois da morte? Pergunta Moacir. E a reencarnação? A reencarnação é o mecanismo de nossa evolução. Vou tentar explicar-lhes. É de uma lógica muito grande que a vida não termina com a morte, porque senão, para que serviria tudo isso? Vocês já estudaram a respeito, pelo que me contaram, nas anotações do pai de Beto? Sim. Pois bem, partindo do princípio de que acreditamos em Deus e de que a vida não termina com a morte, o que será que poderia acontecer depois dela? O céu e o inferno? Vamos então partir dessa premissa. Os bons e justos irão para o céu, onde reina a total felicidade junto a Deus, e os maus irão padecer eternamente no inferno. Pois bem, se o Cristo nos ensinou que amemos ao próximo e aos nossos próprios inimigos, como poderíamos ser felizes no céu, com tantos irmãos nossos a padecer eternamente no inferno, sem nada podermos fazer para recuperá-los? Meu pai escreveu sobre esse exemplo de uma forma muito bonita, reportando-se a uma mãe no céu tendo um filho seu no inferno. Ele perguntava também: como poderia uma pessoa com uma média de idade entre 60 e 65 anos poder vir a ter condições de se encontrar com Deus, criatura perfeita, que 60 ou 65 anos no tempo infinito da eternidade representam muito pouco?
Isso é verdade, muito sábio. Vejam vocês, que dizemos que Deus é bom e justo. Como pode Ele ser bom e justo se não dá oportunidade a um filho que errou de se arrepender e tentar reparar o mal cometido? Essa oportunidade é a reencarnação. Exato. Mas antes de explicar, faço outra pergunta. Como pode ser Deus justo se Ele não dá as mesmas oportunidades a todos aqui na Terra? Nós já discutimos a esse respeito. Uns nascem em berços de ouro sem os problemas materiais que os outros possuem, e esses talvez por isso se voltam para o crime. Uns, apesar de nascerem sem problemas financeiros, possuem pais que, não lhes dando a educação necessária, são induzidos a esses mesmos crimes, e outros que, possuindo os problemas materiais, possuem pais que os educam tão bem através de exemplos edificantes que, apesar da pobreza, são exemplos de moral e consentâneos com os princípios cristãos. E o que dizer daqueles que aqui vêm ter apenas para sofrer? São os cegos, os aleijados, os doentes mentais. E as crianças que morrem em tenra idade não tiveram a oportunidade de se demonstrarem boas ou más. É verdade. Vou relatar a vocês um caso que presenciei, pois convivi com seus personagens. Um amigo meu casou-se e desse casamento advieram 2 filhos gêmeos. Eles devem ser atualmente um pouco mais velhos que vocês. Isso aconteceu na minha cidade natal, que é onde eles moram até hoje. Eu era íntimo desse meu amigo e de sua esposa, e sei que essas 2 criaturinhas foram criadas e educadas com igualdade de carinho e desvelo. Porém, já com seus 10 anos de idade, o que se chamava Pedro era um exemplo de menino. Estudioso, bem comportado, era respeitador e amigo de todos os seus conhecidos. Luís, por sua vez, era o contrário do irmão. Não estudava, alegrava-se fazendo malvadezas e não respeitava ninguém. O pai vivia dando conselhos e, quando o fazia, procurava fazê-lo aos 2, simultaneamente. Muito bem, hoje Pedro é engenheiro recém-formado e um bom rapaz. Luís, no entanto, já praticou vários assaltos à mão armada e o pai e a mãe desconhecem o seu paradeiro, já que se transformou em um foragido da justiça. Agora, raciocinemos. Alguma coisa ocasionou essa diferença de comportamento? Mas o quê? O acaso? Se foi o acaso, por que com Luís? Por que tudo isso não ocorreu com seu irmão? Onde estaria a imparcialidade de Deus? A aleatoriedade? Não posso conceber um Deus aleatório em seus desígnios. E como o Espiritismo explica tudo isso? O Espiritismo vê como ponto de partida uma origem que é a mesma para todos. O espírito é criado por Deus simples e ignorante. Nasce em um corpo, aqui neste planeta, com a finalidade de se depurar e elevar, porém, possui o livre-arbítrio de suas atitudes. E quando erra, nova oportunidade lhe é dada de aqui voltar para reparar o erro e se ajustar com aqueles que, credores, aqui voltam a reencarnar-se. E como tudo começou? É muito difícil de explicar porque teríamos que dar um início a Deus e isso ainda não temos condições de entender. Porém, como o carvão que, ao passar por diversas transformações,
se modifica e torna-se um diamante de beleza indescritível e composição quase que perfeita, nós espíritos também já passamos por várias escalas evolutivas deste mundo, até nascermos de uma maneira racional, com apenas alguns lampejos de inteligência. A Terra veio passando por transformações, e nós continuamos atravessando diversas encarnações para que, na experiência material mais densa, possamos evoluir no bem. Mas como nós não lembramos das vidas passadas, tudo o que aprendemos de bom trazemos latente em nós mesmos. Nada se perde, e se não nos lembramos de outras vidas, é por única e exclusiva bondade de Deus, para que não vacilemos em nos reformar diante daqueles que reencarnam dentro do nosso círculo de afinidades. Dia após dia, ano após ano, século após século, milênio após milênio, vimos caminhando nesta nossa marcha evolutiva para nos depurarmos e aprendermos. De fato, nada mais justo que aquele que erra reencarna em situação idêntica àquela por ele provocada, para que, pela experiência da dor, repare o mal que talvez tenha cometido. E o que haveria de mais justo que a reencarnação dentre aqueles com quem conviveu no passado? Nada como passarmos por lições idênticas para aprendermos a extensão do mal que cometemos, complementa Beto. Você entendeu? Afirma seu Fabrício. Eu não me lembro, continua Beto, que em certa ocasião, lá no orfanato, causei um sofrimento tão grande a um coleguinha que, à noite em minha cama, chorando de arrependimento e pena, só tinha uma ideia e um desejo. Qual? Pergunta Moacir. Que só passando também pelo que ele passou, poderia me acalmar, e imaginava-me na mesma situação. E o que você fez? No dia seguinte, eu procurei lhe pedir desculpas e, sempre que podia, ajudava-o em suas obrigações. Essa também é uma maneira de se reparar um mal cometido. Veja que você se acercou do amigo para ajudá-lo. Os espíritos escolhem como reencarnar? Alguns sim, outros, talvez a maioria, voltam compulsoriamente. Um dia nos lembraremos de todas as nossas encarnações? Certamente, porém, é preciso que nos depuremos bastante e atinjamos uma grande plenitude para que isso aconteça. É maravilhoso saber que podemos auxiliar aqueles a quem amamos e que se perderam e desviaram do bom caminho. Que júbilo devem sentir os espíritos que puderam auxiliar, de alguma forma, seus irmãos a encontrarem o verdadeiro caminho do bem. Vocês compreenderam muito bem. É natural que Deus dê, sempre, oportunidades a todos que erraram de reparar os seus próprios deslizes, ou mesmo passar pelos mesmos males que causaram, para poderem avaliar os dois lados da questão e tentarem, então, se regenerar no bem. Nesse momento, a porta se abre, dando passagem à esposa de seu Fabrício. Com licença, Fabrício, telefone para você. Espere um minuto, por favor, já volto. Moacir e Beto esperam, comentando as lições aprendidas, satisfeitos com os ensinamentos tão simples que o farmacêutico lhes expõe. Meus jovens, disse o Fabrício, voltando ao escritório, preciso atender a um chamado e gostaria que vocês me acompanhassem, pois talvez possam aprender mais alguma coisa. Não iremos atrapalhar? De maneira alguma. Então vamos. Já no carro, seu Fabrício lhes explica a razão dessa visita que irão fazer.
Daqui a pouco estaremos na residência de uma pessoa que tem problemas obsessivos por parte de espíritos já desencarnados, como você teve ontem, Beto. Quando voltarmos, explico melhor. Apenas peço a vocês que, por todo o instante em que lá estivermos, fiquem em oração, pedindo ajuda a Jesus para a pessoa que vou atender. Vamos tentar. Mais alguns minutos e estacionam defronte a uma casa modesta, onde um homem já os espera no portão. Boa noite, seu Fabrício. Boa noite, seu Avelino. Desculpe-me incomodá-lo a esta hora, mas é que minha filha está tendo umas atitudes meio estranhas e falando outras tantas coisas sem nexo. Eu não entendo muito de passes e quem chamou o senhor foi o meu vizinho, seu Armando. Gostaria que soubesse que não tenho nada contra, muito pelo contrário. Gostaria que se sentisse à vontade. Como já disse, não entendo dessas coisas e o Armando me assegurou que isso é coisa de espíritos. Vamos ver sua filha. Quem está com ela? O Armando e minha mulher Dora. Ô Dora! Grita o homem pela esposa, já abrindo a porta da rua. Entre, seu Fabrício. Os três entram na pequena sala da casa e uma mulher gorda sai de uma das portas que dá para esse cômodo. Ela está lá dentro, não fala mais nada, mas fica com aqueles olhos esbugalhados, olhando para o teto. Entre, seu Fabrício, fique à vontade. Prefiro ficar aqui na sala. Dentro do quarto, a cena é realmente chocante. Pelo estado fisionômico da pobre moça, deitada com o corpo enrijecido, seu olhar fixo parece querer fazer saltar os olhos das órbitas. Seu Fabrício, ainda bem que o senhor atendeu ao meu chamado, diz Armando. Afaste-se um pouco e sente-se ali. Você, Moacir, diz, auxiliando o rapaz a encontrar a cadeira. Sente-se aqui e faça o que lhe pedi. Quanto a você, Beto, encoste-se na porta e observe. Seu Armando, ore por ela e mentalize uma luz suave descer por sobre todo o corpo da moça. Nesse instante, seu Fabrício cerra calmamente os olhos e pede: Jesus, bom e amado Mestre, auxilia-nos mais uma vez. Permite que teus enviados do espaço, que aqui já se encontram, possam auxiliar-me na ajuda a essas pobres criaturas que se comprazem no mal, insistindo, talvez, num tolo instinto de vingança ou maldade. E em nome de Deus, nosso Pai Criador, em nome de Jesus Cristo, peço a essas infelizes criaturas que deixem essa pobre moça em paz e que abram os seus olhos para a verdadeira vida. Dizendo isso, seu Fabrício, com as mãos espalmadas por sobre a cabeça da moça, a alguns poucos centímetros de distância, parece estar lançando algo sobre ela. Nesse momento, a moça se debate, como se tivesse recebido toda uma descarga de energia. Por algumas vezes mais, seu Fabrício faz os mesmos gestos e movimentos, os mesmos estertores por parte da garota. Meu Deus, que essas criaturas recebam toda essa luz em forma de entendimento, calma e paz. Que elas sintam o doce vibrar sonoro das notas celestiais e que desabroche em seus corações aquela pequenina chama de amor que sabemos todos possuir, por piores que sejamos. Seu Fabrício continua com os mesmos gestos, passando depois a percorrer também, a alguns centímetros de distância, todo o corpo da moça. Os estertores vão diminuindo
e de repente o olhar esbugalhado desaparece. O enrijecimento muscular se desfaz e a moça parece despertar, meio sonolenta e cansada. Pergunta: o que está acontecendo? Quem é o senhor? Seu Armando, pede Fabrício. Chame os pais dela. Os pais entram no quarto. Graças a Deus, exclama o pai. Minha filha, abraça Dona Dora. O que aconteceu? Pergunta atônita a moça. Por favor, aconselha seu Fabrício. Descanse agora. Você teve apenas um mal-estar, lhe dei alguns sais para cheirar, mas amanhã de manhã quero que vá até minha farmácia, pois quero lhe medir a pressão. Eu desmaiei? Foi mais ou menos isso, mas agora descanse. Faça companhia a ela, Dona Dora, e evite conversar. Ela precisa de repouso. Pode deixar, seu Fabrício. Já entendi. Os outros saem. O que aconteceu com minha filha? Pergunta o pai. Pode dizer-me? Bem, sei que o senhor não acredita muito nisso. Acredito em tudo, seu Fabrício. Sua filha possui o que chamamos de mediunidade e estava, por essa razão, sendo alvo de alguns espíritos inferiores, mas que também precisam ser auxiliados. Amanhã gostaria que ela fosse me procurar lá na farmácia, quando tentarei explicar-lhe o que ocorreu e será necessário que ela tome os outros passes lá no centro espírita. Ela irá. Se o senhor e Dona Dora puderem ir também conversar comigo, será bom. Nós iremos sim. Bem, então vamos andando. Até amanhã. Quanto lhe devo, seu Fabrício? A mim, nada. Porém, deve muito a Jesus. Ore bastante. Muito obrigado, então, e Deus lhe pague. No caminho de volta, seu Fabrício nada comenta a respeito, mas assim que chegam, Beto não se contém e pergunta-lhe imediatamente: Seu Fabrício, o senhor poderia nos explicar melhor o que ocorreu lá e também o que aconteceu comigo? Vou tentar, mas não se esqueçam de que, para entender a fundo, essas questões terão que estudar e esforçar-se. Fabrício medita por alguns instantes e recomeça. Quando um espírito desencarna, sua evolução moral é o que o localizará em determinado plano, onde dará vazão à sua índole. Se tiver uma elevada moral e grande desapego às coisas materiais, logicamente entrará em contato com espíritos da mesma conduta. Se for de baixa moral e em demasia apegado à matéria, sofrerá as consequências de seus próprios atos, localizando-se em planos tão inferiores quanto a sua maneira de ser. Quando me refiro ao apego às coisas materiais, reporto-me não somente à maneira bruta, mas também e principalmente aos prazeres e defeitos deste mundo físico, dentre outros a luxúria, o egoísmo, a inveja, a maledicência. Entre esses dois exemplos existe toda uma gama de planos, diversificada pelos mais diferentes aspectos de pensamento e de conduta. Quer dizer que existe mais de um plano no lado de lá? Oh, sim, são inúmeros e se interagem de acordo com a necessidade evolutiva, mas, continuando minha explicação, existem muitos espíritos que, ao desencarnar pelo fato de terem vivido muito ligados às coisas materiais, ficam localizados num plano bem próximo a este nosso. Muitos até como se estivessem num estado de torpor e de sonho, não percebem que já não pertencem mais a este nosso mundo e aqui ficam perambulando junto a coisas e pessoas
a que ou a quem muitos se apegaram nesta vida do lado de cá. Outros ainda, sabendo ou não de seus verdadeiros estados, procuram vingar-se de pessoas que lhes foram inimigas nesta ou em encarnações passadas. Vejam vocês quantos inimigos devemos ter suscitado ao longo de todas as nossas encarnações. E acredito podemos contar as centenas. Ao mesmo tempo, muitos amigos e irmãos devemos também ter conquistado nas nossas vidas sucessivas. Quantos inimigos nos tentam induzir ao mal e quantos amigos nos aconselham intuitivamente a seguir o caminho do bem. É preciso viver sempre com o pensamento voltado para o amor e a caridade, para que possamos somente ouvir o que nos aconselham esses nossos amigos através da intuição. Fabrício faz ligeira pausa para que os moços reflitam sobre o que falou. Voltando ao assunto, as vinganças a que entidades inferiores se dedicam podem ser dirigidas aos próprios inimigos ou a pessoas que são caras a esses desafetos. E o que fazem? Prendem-se constantemente a elas, invadindo-lhes a mente com pensamentos, ideias ou estados que lhes acarretam grandes males, como é o caso dessa moça que fomos socorrer. E como o Senhor conseguiu afastá-los? Foi preciso mostrar-lhes que existe uma força superior, e foi o que fiz, ou melhor, foi o que fizeram os espíritos superiores por meu intermédio. Não conseguiram enfrentar tamanha luz e tanta vibração de amor, sendo por isso praticamente anestesiados por ela e levados para lugares onde tentarão esclarecer-lhes as reais verdades da vida. Quer dizer que o passe destinava-se a esses espíritos obsessores? A maior parte deles, sim. Outra foi utilizada para acender no coração daquela infeliz bons pensamentos e vibrações, pois que na maioria das vezes, e é lógico que existem exceções, são os maus caminhos do pensamento invigilante que levam a pessoa a entrar em sintonia com essas entidades. E como o Senhor faz para dar o passe? Apenas sou um instrumento nas mãos bondosas e pacientes de espíritos superiores. O que possuo e muitas outras pessoas possuem, inclusive aquela pobre moça, chama-se mediunidade, que nada mais é do que a faculdade de servir de intermediário entre dois planos. Mas por que esses espíritos superiores não fizeram o que tinham que fazer sem a ajuda do Senhor? Porque esses obsessores, estando sintonizados numa faixa tão inferior, só conseguem visualizar, ouvir ou sentir emanações vindas de planos mais inferiores, ainda ou de planos materializados como o nosso. Então, a energia captada e extraída do meu corpo foi sabiamente manuseada por entidades superiores que ali se encontravam com esse propósito. Com o tempo e com o tratamento que lhes serão dispensados, talvez consigam ver e ouvir esses outros seres que querem auxiliá-los. E se não conseguirem? Poderão então ser encaminhados a trabalhos especialmente realizados para esse fim. Como já lhes expliquei, espíritos a que não conseguem entender a situação em que se encontram após a morte do corpo físico, perambulam pelos lugares a que estão acostumados, principalmente junto a familiares que, logicamente, não os enxergam, mas que às vezes lhes percebem inconscientemente a presença através de sentimentos de tristeza ou de saudade. Outros pensam que ainda vivem deste lado, sofrendo por algum tempo os últimos momentos de sua vida material. Para eles é como se estivessem em um sonho confuso,
porém bastante real. Por exemplo, num leito de hospital, nos momentos cruciantes de um desastre automobilístico, quantos não revivem cenas terríveis das quais foram causadores e protagonistas que a própria consciência culpada lhes amolda a mente? Há aqueles também, como já comentamos, que sabem que já partiram para o outro lado e tentam vingar-se de pessoas por quem o sentimento de ódio é mais forte que a razão. Outros se revoltam por terem morrido ou então por não terem encontrado depois da morte o céu tão esperado, entregando-se conscientemente à prática do mal e do desatino. Muitos sofrem as dores da consciência em verdadeiros infernos de tormento, onde a escuridão e os gritos acusatórios são uma constante. Como se fosse um inferno mesmo? Exatamente, e é por isso que o homem, trazendo latente ainda imagens das situações por quais já passou há tempos, insiste nesse pensamento de céu e inferno. De fato, o inferno é justamente isso. Espíritos a que chegam a ter visões demoníacas e infernais nos planos mais inferiores, que vibram no interior desse nosso planeta. Porém, por todas as encarnações que já passamos, é evidente que se atraímos e fizemos inimigos milenares, também conquistamos outros tantos que muito nos amam, por piores que sejamos, e muitos, já evoluídos, descem a estas profundezas para, num trabalho árduo e abnegado, influenciar esses infelizes por meio de vibrações de amor, para que abram seus corações a Deus. E quando assim o fazem, novas oportunidades lhes são oferecidas para que reparem os males cometidos e se renovem no caminho do bem. E quanto às sessões espíritas? Uma das maneiras que os espíritos elevados se utilizam para abreviar o trabalho de conscientização do espírito inferior é a que é utilizada nessas reuniões. As entidades ou os espíritos são levados até os centros espíritas, onde, por intermédio de médiuns, conseguem falar e ouvir a voz de um outro encarnado que tenta doutriná-los e chamá-los à razão. Nessa ocasião, utilizando-se de um material chamado ectoplasma, que é retirado de outros tantos médiuns doadores, são criados quadros onde desfilam cenas de vidas passadas por esses espíritos, ou fatos da última encarnação ou de outras encarnações que lhes toquem os sentimentos. Inclusive, muitíssimas vezes lhes é permitido enxergar entidades superiores que lhes são caras, para que atendam aos apelos mais profundos de seus corações. Quantas mães, espíritos evoluídos, lhes surgem à frente para tocar-lhes o íntimo da consciência e chamá-los à razão. O trabalho é intenso. Sim, mas o trabalho real é efetuado do lado de lá. Como já disse, somos apenas instrumentos nas mãos dos irmãos de luz. Muitas pessoas tomam passes que eu sei, diz Beto. São todas obsediadas? Não, o passe, como já lhes expliquei, é uma transmissão de energias que agem nos indivíduos, dando-lhes como que um reequilíbrio em seu espírito e perispírito, estimulando-os para o bem. Mas somente o passe não basta. É importante que eles sigam os ensinamentos do Cristo para que possam continuar em boa sintonia com o alto. E as curas, das quais a gente às vezes ouve falar? Na verdade, o que comanda o corpo é o espírito, através do perispírito. O perispírito é uma cópia do corpo? Não, muito pelo contrário. O corpo, sim, é uma cópia do perispírito. Ambos se interagem reciprocamente e tudo o que acontece com o corpo
é refletido no perispírito e vice-versa. Agora, muitas doenças são originadas por maus pensamentos e vibrações que, agindo nesse perispírito, proporcionam ao corpo um grande número de males. Que maus pensamentos são esses? O ódio extremo, a inveja, o egoísmo, a ânsia pelo poder, a avareza, tudo isso age diretamente no perispírito, que reflete por sua vez no corpo físico. O passe, além de reequilibrar as correntes vitais do organismo, como já lhes expliquei, atua também no perispírito, podendo sanar essas máculas, fazendo com que o mesmo ocorra no corpo físico. É evidente que o passe é apenas um começo para a cura, pois as pessoas devem, logicamente, modificar seus comportamentos e pensamentos para que tudo se processe de maneira efetiva. Se o paciente continuar a persistir nessas más vibrações, continuará a ser vítima desses males. Jesus nos ensinou que nós mesmos somos os artífices de nossas alegrias e de nossas tristezas. E nos casos que existem médiuns que curam quase todas as pessoas, existem fenômenos de cura de poltergeist? Poltergeist? Sim, poltergeist são fenômenos de efeitos físicos onde normalmente objetos são atirados contra as paredes sem que se saiba quem os atira. Outros surgem do nada, como, por exemplo, pedras, labaredas que se formam em diversos lugares de uma casa. Ah, eu já ouvi falar disso. Pois é, todos esses fenômenos, inclusive os de cura, são realizados única e exclusivamente para chamar a atenção de determinadas pessoas para esses fatos e também chamar a atenção do próprio homem sobre esses aparentes mistérios. Voltando ao assunto das sessões, queria saber se todos os espíritos sofredores que vão até o centro espírita comunicam-se com vocês? Interroga Moacir. Não, apenas alguns se comunicam conosco, por intermédio de médiuns, porém, espíritos de luz e sabedoria comunicam-se também, conseguindo conversar com os outros e mostrar-lhes com sábias palavras o verdadeiro caminho a seguir na seara de Jesus. Eles ouvem a voz do Espírito através do médium. Sim, esses espíritos de luz normalmente não são ouvidos ou vistos por eles, porém podem falar-lhes diretamente ou através dos médiuns e, muitas vezes, tornarem-se visíveis, materializando-se graças às substâncias ectoplasmáticas fornecidas por esses médiuns. Vocês os veem também? Alguns médiuns videntes, como é o meu caso, conseguem ver. Outros, ou a grande maioria dos encarnados, não. Que maravilha possuir essa mediunidade de vidência que o Senhor tem. Maravilhosa às vezes, mas amargas e tristes em outras. Assim como conseguimos visualizar espíritos superiores, também, na maioria das ocasiões, somos obrigados a ver espíritos inferiores que são verdadeiros monstros personificados perispiritualmente. Puxa, o que podemos aprender aqui nesta noite? Exclama Beto. Fantástico, complementa Moacir. E ao mesmo tempo tão lógico que ousaria mesmo dizer que, se assim não o fosse, não veria outra maneira de ser. Seu Fabrício, me explique uma coisa. Meu pai sempre me falava que este mundo em que vivemos é uma cópia do outro lado da vida. O senhor também concorda? Através de livros psicografados... Psicografados? Pergunta Moacir. Psicografados quer dizer, explica Beto, livros escritos pelas mãos de um médium, guiadas por espíritos.
Você nunca ouviu falar de Chico Xavier? Oh, sim. É isso mesmo, Beto. A explicação é essa. E como eu estava dizendo, através de livros psicografados, os espíritos nos relatam que este mundo é de fato uma cópia do mundo espiritual que está mais próximo à nossa crosta. Logicamente, existem outros mundos completamente diferentes no plano espiritual, de acordo com a evolução dos espíritos que neles habitam. Eu aconselharia vocês a lerem os livros do espírito André Luiz, onde ele, relatando sua vida no mundo espiritual, nos ensina como é esse mundo, suas ocupações e os relacionamentos daquele com este lado. E onde poderíamos arrumar esses livros? Tenho alguns de meu pai, diz Beto. Se vocês me permitirem auxiliá-los, poderei emprestar os meus livros, principalmente porque os emprestarei na ordem em que deverão lê-los. Isso é importante. Aliás, acho que devem ler primeiro as obras básicas de Allan Kardec, pelo menos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem foi, afinal de contas, Allan Kardec? Pergunta Moacir. Allan Kardec viveu no século XIX e foi um grande pedagogo e estudioso, chegando mesmo a publicar diversas obras de pedagogia. Ao tomar um dia contato com o que era chamado de mesas girantes, mesas girantes? Sim, algumas pessoas sentavam-se à volta de uma mesa redonda e depois de se concentrarem, esta começava a se mexer, a dançar e mesmo a correr. Porém, o que mais atraiu a atenção de Allan Kardec, pesquisador por excelência, foi o fato de que, através de pancadas pré-estabelecidas, a mesa respondia com inteligência a perguntas que lhe eram feitas. Outras experiências na época eram realizadas através de um lápis preso em uma cesta, segurada pelas pontas dos dedos de várias pessoas. Essa cesta, instada a responder a perguntas, mexia-se livremente e escrevia por sobre uma pedra de ardósia. Allan Kardec, a princípio cético quanto aos fenômenos, começou a perceber que realmente havia alguma força inteligente se comunicando, pois que, ao descrever coisas e fatos a respeito de Deus, da vida e dos espíritos, essas descrições e respostas eram iguais às recebidas por outros médiuns em outras regiões, sem contato anterior uns com os outros. Começou então a programar, já que era um excelente pesquisador, perguntas importantes que fazia a diversos espíritos e, deste modo, colecionou e codificou todas essas perguntas e respostas, originando daí o Livro dos Espíritos. Depois realizou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Fundou a Revista Espírita e propagou assim a doutrina. Tudo era escrito pelo lápis na cesta? Não, muitas comunicações houve através de mensagens psicofônicas, ou seja, através de médiuns que falavam sob total ou parcial controle dos espíritos. E quando o Senhor vai nos arrumar esses livros? Agora mesmo, responde levantando-se em direção à estante. Seu Fabrício, pois não, Moacir? Desculpe importuná-lo com isso, mas... Pode falar. Como poderíamos resolver o problema de papai? Tenham paciência e orem bastante. Vamos fazer o mesmo lá no centro. E prometo que vou tentar descobrir uma forma de resolver a questão e principalmente ajudar aquele infeliz, talvez até utilizando essas faculdades de vocês. Agora, o que quero pedir-lhes é que procurem não se preocupar muito com esse problema por uns tempos. Vocês precisam, principalmente, estudar bastante para poderem ajudar. E orem muito, isso sim, por aquele irmão.
Na verdade, ele é um espírito sofredor e necessitado, que precisa muito de nossas vibrações de amor. Nós sabemos que, nesses casos, onde existe um coração empedernido, precisamos ter muita paciência e amor para doar. Sabemos também que a solução demanda um pouco de tempo, mas temos muita fé em Jesus. Seu Fabrício, então, presenteia-os com alguns livros, e depois de explicar-lhes mais a respeito da doutrina e dizer-lhes da importância do bom senso no estudo, dispensa-os agradecendo a colaboração recebida. De volta ao lar e recolhidos em seu quarto, não demoram a conciliar o sono. Apenas Moacir, emocionado por tanto acontecimento e aprendizado, acorda diversas vezes e, quando dá por si, está desprendido de seu corpo. Resoluto, dirige-se ao quarto dos pais e tranquiliza-se vendo-os dormir serenamente, aproveitando para admirar-lhes os rostos. Agradece a Deus pela grande dádiva e sai do aposento. Na sala, sente uma estranha sensação e passa a ouvir, de maneira indistinta, gemidos e lamentações vindas do lado de fora da porta que dá acesso à rua. Munindo-se de inusitada coragem, roga proteção a Deus e dirige-se para fora de casa. No jardim, fracamente iluminado pelas luzes dos postes, vê vários vultos perto do portão e as vozes, agora, lhe chegam mais inteligíveis. Aproxima-se, escondendo-se atrás de alguns arbustos, e horroriza-se com a cena. Cerca de 10 negros, horrendamente transfigurados, contorcem-se no chão, gemendo e implorando. De pé e à frente deles, Moacir reconhece aquele que viu atormentando seu pai. Com os olhos vítreos e vermelhos, parece dominar os demais. Eis que de sua cabeça, na altura da testa, verdadeiros tentáculos de negra e espessa fumaça sufoca-os pela garganta, mantendo-os estendidos na terra. Eu os avisei que não molestassem meu filho. Proíbo-os de entrarem nessa casa, ou sentirão a verdadeira força do meu ódio. Com enorme esforço, um dos negros consegue explicar-se e aos demais. Nós levamos muito tempo para encontrar o homem e nos unirmos nesta vingança. Os moços sabem de tudo e vão tentar atrapalhar-nos. Imbecis, vocês são fracos. Todos vocês, derrotados pelo boticário, um único homem derrotou-os. Vocês não são nada. A vingança também é nossa, grita um outro. A vingança é minha. Vocês não tomarão parte nela. Apenas verão o resultado. Vão embora. Sumam, antes que eu os puna, com rigor. Vocês molestaram o meu filho, e só não descarrego a minha ira em todos vocês pelos laços que nos unem. Ele não é seu filho, ele é branco. Idiotas, tolos, não possuem uma visão ampla e poderosa? Eu enxergo com os olhos do espaço e do tempo. Vocês o veem hoje como branco, mas é o meu filho, é um negro e é um dos nossos. Também sofreu na carne os padecimentos que todos sofremos, e fiquem certos, sofreu muito mais que todos nós. E eu, somente eu, abrirei os seus olhos. Agora vão embora, que no momento oportuno os convocarei. Dizendo isso, o negro fita-os com mais intensidade e aquelas negras nuvens de fumaça avolumam-se, arrancando gritos agudos de seus lábios. E todos, num esforço hercúleo, levantam-se e afastam-se gemendo, desaparecendo na escuridão da noite. Moacir, por sua vez, refugia-se dentro de casa,
antes que o negro possa perceber a sua presença. Chegando ao quarto, cerra os olhos e ora intensamente, pedindo proteção a Deus. Quando dá por si, está de volta ao seu corpo material. A princípio, não quer acordar o amigo que já havia passado por uma experiência muito amarga na noite anterior, mas não resiste, e assim o faz. Conta tudo a Beto, que o ouve estupefato. Será que o que senti foi provocado por eles? Acho que sim. Não entendo por que esse negro insiste em chamar-me de seu filho. Acredito que nunca mais farão nada a você. Pareceu-me que ficaram com muito medo do castigo que lhes foi prometido em caso de desobediência. Não consigo entender nada disso. Ele fala em vingança contra seu pai. Por outro lado, defende-me dizendo que sou negro também e que sofri padecimentos iguais aos dele. Será que isso terá alguma coisa a ver com reencarnação? Só pode ser, Moacir. E pelo que aprendemos hoje, você teria sido filho dele em outra vida? Eu ainda não entendo bem disso. Se isso for verdadeiro, eu reencarnei como branco, mas não entendo. Ele passou a enxergar-me como negro. Eu acho que ele passou a vê-lo como em outra encarnação, quando era então seu filho. Só pode ser isso. Talvez seja por esse motivo que tenho a impressão de já conhecê-lo e sentir muita pena dele. E o que faremos? Ele insiste em vingar-se de meu pai. Que será que ele teria feito? Se você visse as expressões de ódio no olhar daqueles negros... Vamos seguir os conselhos do seu Fabrício e esperar. Acredito que somente poderemos fazer alguma coisa para ajudá-los quando tivermos angariado o conhecimento necessário. Vamos orar, Beto. É o melhor que temos a fazer, por enquanto. Capítulo 8 – Revelações. Com a manhã, como frequentemente acontece, todos os anseios e temores se desvanecem um pouco e Moacir e Beto têm um dia calmo. À noite, os dois novamente se reúnem no quarto de dormir com o intuito de continuarem os estudos. Moacir, estou muito preocupado com seu pai. Achei-o muito abatido hoje. Quase não conversou no jantar. Também percebi isso. O que ele está fazendo agora? Está sentado na sala, assistindo à televisão. E a mamãe? Está com ele. Acho que vou descansar uns minutos, Beto. Daqui a pouco nós continuaremos os estudos. Está certo. Vá deitar-se. Engraçado, pensa Beto. Moacir sentindo sono a esta hora? O amigo deita-se e fica quieto, enquanto Beto apanha uma revista e começa a folhear. Alguns minutos se passam e, de repente, Moacir sussurra baixinho, parecendo não querer sair daquele estado de sonolência. Beto. Escuta. Tente entrar em sintonia mental comigo. Vou me desprender. Beto quer perguntar o porquê daquilo, mas não querendo tirá-lo daquele estado, cerra os olhos e concentrou-se. Ao cabo de alguns minutos, já se vê vislumbrando as cenas através da mente do amigo.
Desprendido, Moacir vai ter a sala e vê seus pais assistindo a um programa de televisão. Percebe que sua mãe está diferente. Intenso halo luminoso envolve-lhe o corpo, principalmente a área em volta da cabeça. Concentra a vista em seu pai e chega mesmo a recuar alguns passos diante do que vê. O negro está novamente ao seu lado. De sua mente saem mais uma vez cordões de espessa fumaça escura que descem por sobre o corpo de Silva, envolvendo-o. A maior parte desse material, no entanto, se lhe concentra na garganta. Quando o homem vê Moacir, sorri maquiavelicamente e achega-se mais ainda de sua vítima, tentando envolvê-la completamente. Silva começa a empertigar-se na poltrona, dá algumas tossidas e começa a suar. Não estou me sentindo bem, nega. Meu Deus, está pálido. O que você sente? Não sei, um mal-estar. Vá deitar-se um pouco. Não sinto vontade. Dona Nega levanta e senta-se ao lado do marido, começando a acariciar-lhe os cabelos, numa tentativa de acalmá-lo. Nesse momento, aquele halo luminoso que ela possui em torno de si começa a envolver também o marido cada vez mais fortemente, acabando por expulsar aquela figura em espírito de perto dele. Contrafeito com ódio no olhar e com uma expressão de desapontamento, ele dirige-se agora em direção ao Moacir, que instintivamente dá alguns passos e abraça-se aos pais, tornando-se também parte daquela luminosidade que os envolve. Hoje ela me venceu, grita o espírito a plenos pulmões, mas não desistirei. Acabarei com esse nojento assassino. E quanto a você, fique longe disso. Muito cuidado, a sua hora também chegará. Malditos sejam, miseráveis, mas ele me paga. Assassino. Quanto mais grita essas frases, mais horrendo fica aos olhos de Moacir. Nesse momento, dois homens desconhecidos para Moacir, um velho e um moço, também limbados daquela luz brilhante, mas muito mais intensa, entram no recinto e, fazendo alguns gestos por sobre o obsessor, conseguem com que fique, o que pareceu a Moacir, paralisado, pegando-o pelos braços, levam-no dali em direção à rua. Moacir mentaliza sua decisão na tentativa de se comunicar com Beto e sai atrás dos três, seguindo-os pela cidade até se defrontar com uma casa simples, às escuras, por cuja porta lateral, entreaberta, os três entram. Moacir segue-os. Lá dentro tudo é diferente. Difícil seria para ele explicar o que vê, pois, na verdade, consegue enxergar dois ambientes ao mesmo tempo. Nunca conseguiria meios para relatar a alguém essa insólita maneira de ver. Vislumbra uma sala às escuras, iluminada apenas por uma pequenina lâmpada vermelha que lhe dá uma iluminação de penumbra e meditação. 8 pessoas encontram-se sentadas à volta de uma grande mesa retangular, com os olhos cerrados e as mãos por sobre o tampo da mesa. Outras 6 se localizam em bancos, como se estivessem assistindo à reunião. Ao mesmo tempo em que vê essa cena, que sabe ser o lado físico do local, vê também o ambiente se justapondo a este, bastante iluminado por luzes que não consegue distinguir de onde provém. Centenas de pessoas que acredita serem espíritos já desprendidos do corpo pela desencarnação, ali se aglomeram, uns em prece,
outros em choro convulsivo e outros revoltosos, proferindo insultos e imprecações em altos brados. Seres luminosos como os que vira trazer aquele negro de sua casa, ali se dispõem, como se fossem guardiões do recinto. Halos e feixes de luz dividem o ambiente, separando aquelas pessoas desprendidas em diferentes grupos distintos. Um homem, sentado ao centro da mesa, profere linda prece em nome de Jesus. Tão extasiado se encontra com tudo o que vê e ouve, que não nota quando alguém chega ao seu lado, somente dando-se conta quando a criatura fala com ele. Meu filho, Moacir não consegue falar, tão deslumbrado fica ao se deparar com aquela figura tão iluminada e de expressão tão serena. Não tenha medo, e não precisa dizer nada, pois já conheço os seus problemas. Nada tema, e tenha sempre muita fé em Jesus Cristo e em Deus, nosso Pai. Aguarde um momento. Dizendo isso, o estranho dirige-se até a mesa e, fazendo uma imposição de mãos por sobre a cabeça de uma das pessoas ali sentadas, passa a irradiar-lhe bastante luz, envolvendo-a e fazendo com que ela levante os olhos em direção a Moacir. Feito isso, aquele ser de luz segreda-lhe algo nos ouvidos. Moacir não consegue entender como eles podem se comunicar um com o outro e como aquele homem, que não estava desprendido como ele, consegue enxergá-lo. Talvez seja um médium vidente, pensa. Segundos depois, a figura luminosa volta a ter com ele. Aguarde um momento, meu filho, e ore. Ore bastante e tenha coragem e fé em Deus. Você e seu amigo Beto, que, pelo pensamento, está também aqui presente, nada devem temer, mas sim concentrar-se na oração. Dizendo isso, dirige-se a uma multidão de outros espíritos sofredores, e, a um sinal seu, 2 outros seres luminosos trazem para o centro da sala o negro que fora trazido de sua casa. A seguir, levam-no próximo a uma das pessoas que se encontram à mesa, e depois de ligarem os dois, por meio de fortes fluxos de safirina luz, um dos presentes à mesa pronuncia-se: Fale conosco, irmão, em nome de Jesus. O que o traz aqui? Alguns segundos se passam e, após nova insistência, o negro começa a falar e Moacir percebe que o ouve através do médium que a ele se encontra sintonizado. Eu não vim aqui. Trouxeram-me. O que vocês querem de mim? Nós queremos apenas alertá-lo para que não continue a prejudicar-se dessa maneira. Só quero fazer vingança pelo que foi feito aos meus filhos. Não se pode pagar o mal com o mal. Não me venha com essas histórias. Para mim é olho por olho. O assassino tem que pagar. Ele já está pagando pelo mal que cometeu. Você não sabe o que sofri e o que sofreram os meus filhos. Ele tem que pagar. E quando você terminar essa sua vingança, o que acontecerá? Você já pensou nisso alguma vez? Não me interessa. O que sei é que quero justiça e vou cuidar disso. Será que depois da vingança você conseguirá encontrar-se com os seus filhos? Um eu já encontrei. Meu amigo, quanto mais adiante você levar essa sua ideia de vingança, mais longe você estará daqueles que ama. Os seus filhos já perdoaram há muito tempo os seus algozes e hoje tudo fazem para auxiliá-los na caminhada em direção a Deus. É mentira! Não acredito! Meu irmão, abra bem os olhos da alma
e veja a verdade que se descortinará à sua frente. Ao dizer isso, e com grande movimentação por parte daqueles espíritos luminosos ali presentes, ao redor da mesa, um estranho material branco de consistência bastante sutil começa a ser extraído das pessoas que estão ali sentadas e é utilizado em questão de segundos para formar uma enorme tela por detrás da mesa. E como se fosse um cinema, nessa tela ectoplasmática surge de maneira quase que real uma paisagem campestre mostrando uma fazenda com seu casarão, casas de colonos e grandes barracões. A seguir, como que num zoom cinematográfico, o casarão vai se aproximando num close e sua porta é aberta, dando passagem a 2 homens. Fortemente armados e com chicotes na mão, trazem preso na canga um negro de peito nu, descalço, vestindo apenas uma calça rota e suja. Logo atrás, sai um homem corpulento e bem vestido que denota ser o senhor daquelas terras. Nesse momento, Moacir tem um frêmito de espanto. O rosto do homem que, a princípio, possuía barbas e bigode, de repente transforma-se no de seu pai, Silva. Coloquem esse negro imundo na câmara da cegueira e aproveitem para tirar o Pedro de lá, que já deve estar pronto para virar amó. Naquele momento a cena modifica-se e aparece uma construção de madeira, calafetada com barro, onde por uma porta dupla, para não entrar luz alguma, os homens levam o negro até o seu interior. Este se debate e grita por clemência. Alguns segundos depois, retiram outro negro, adolescente ainda, que ao sair, dá um grito lancinante e, libertando-se dos capatazes, tapa os olhos com as mãos. Façam-no olhar, esbraveja Silva, que já aparece na tela junto aos outros. Os homens rudemente retiram as mãos do negro e abrem os seus braços. Amarrem-no no chão, olhando para o sol, abram seus olhos e joguem sal. A alguns metros de distância, amarram o negro com braços e pernas estendidos e apoiam sua cabeça em 2 tocos de madeira para que fique com os olhos voltados para o sol. Tragam aqui os outros escravos, para que vejam o que acontece com aqueles que me desobedecem. Nesse momento, um dos capatazes começa a rir sadicamente e dá pulos de insana alegria pelo sofrimento do negro, até que, a exemplo do patrão, seu rosto também se transfigura e Moacir e Beto quase não conseguem acreditar no que vem. Sua fisionomia transforma-se na de Vereda. A seguir, chegam ao local outros negros, fortemente escoltados, para assistirem ao castigo. Junto a esses escravos, sobressai-se um que, apesar da cor negra, é prontamente reconhecido como o próprio Moacir. A partir daí, acontecimentos tristes, angustiantes e chocantes começam a descortinar-se na tela, arrancando soluços de emoção no espírito obsessor. Ele mesmo passa a ser o protagonista do desenrolar dos fatos, pois que, saindo do meio da multidão negra, corre em direção ao moço, que no chão está estendido, e abraça-o. Meu filho, eles o cegaram. Seu olhar volta-se então para Silva e Vereda, com uma intensa expressão de revolta e ódio. Malditos, um dia vocês me pagarão. Eu os pegarei. Vocês irão para o inferno, disso eu tenho certeza. Cale-se, negro imundo, e quero encontrar-me com vocês lá,
e vou providenciar isso agora. Preciso também ser um assassino. Dizendo isso, de um salto saca de uma faca escondida dentro das calças e parte correndo em direção da casa grande. Peguem-no! Matem esse negro! Grita desesperado Silva. Todos os homens atiram, mas não acertam. Com uma velocidade incrível e uma destreza que o ódio lhe imprime às pernas e ao corpo todo, salta por sobre as fileiras de arbustos e entra na casa. Todos correm em seu encalço, disparando as armas. Quando chegam à porta, encontram-na trancada pelo negro. Arrombem-na! Enquanto estão tentando derrubá-la, ouvem vindo lá de dentro um angustiado grito de dor. A porta cede e, como num filme, a cena é cortada, aparecendo já todos dentro da sala e Silva que aperta contra o peito uma mulher morta, com uma faca enterrada no coração. O negro conseguiu fugir, grita um dos homens. Vereda sai correndo da casa gritando. Eu vim guacinhar, patrão. Corre pela fazenda até um dos barracões e volta. Lá de dentro, arrastando pelo braço, um menino com cerca de 5 anos de idade. Monta em um cavalo e com a criança que na garupa quase não consegue segurar-se na cintura do homem, sai galopando em direção a uma cerrada mata. Galopa por muito tempo em zigue-zague pelo meio das árvores que parecem fechar-se à sua passagem. Para, finalmente, o cavalo e, atirando o menino ao chão, volta em disparada carreira. Aparece então o rosto do negrinho que, chorando de medo, transfigura-se no menino branco, facilmente reconhecido como Beto. Nesse momento, a tela é desfeita e o espírito do negro, que ficou cego, aparece bastante luminoso por trás da mesa e, por intermédio de uma das pessoas, começa a falar. Meu pai, filho, responde já entre lágrimas o negro obsessor. Quantos anos de luta e orações, pai, quase um século. Meu filho, você é luz. Depois de todo o episódio que você viu e o que fez recordar-se da sua vida passada, todos nós, depois de alguns anos, cada um a seu tempo, desencarnamos e passamos para o verdadeiro lado da vida, que é a espiritual. Por quanto tempo nos arrastamos nas lamas da revolta e da vingança? Quanto tempo! Mas um dia após o outro, cansados de tanto ódio e tanto sofrer pelo fel que trazíamos em nossos corações, lembramo-nos de Deus, nosso Criador, e começamos a trabalhar neste lado de cá, em proveito dos mais necessitados. Quando eu falo de todos nós, refiro-me também àqueles pobres infelizes que, cegos de poder, foram nossos opressores na vida terrena. Um soluço corta as palavras do filho. Só você, meu pai, e alguns outros pobres infelizes não quiseram se libertar dessa sede de vingança que a nada conduz, a não ser ao próprio sofrimento e às trevas. Todos os nossos algozes do passado se voltaram para o alto e muitos já sofreram, oprimidos cruelmente pela própria consciência. E todos já voltaram a reencarnar-se no mundo material para resgatarem o mal que cometeram. O obsessor, banhado de lágrimas pela emoção, está surpreso com as revelações do filho. O Senhor já sabia e percebeu, pelas transfigurações assistidas há pouco, quem são hoje aqueles nossos agressores. Silva, que no passado foi o nosso cruel patrão, voltou para ter um filho cego, com o intuito de sentir ainda mais fortemente
na própria carne e no próprio lar, o que é ter um filho assim. E saiba você, meu pai, que essa escolha foi dele. Saiba também que Moacir foi nada mais, nada menos do que um dos jovens escravos que, como nós, foram bastante castigados por ele e que, dono de um grande coração, dentro de um desprendimento maior ainda, a isso sujeitou-se, na tentativa de auxiliar aquele que foi o seu maior algoz. As lágrimas que de há muito não abandonavam os rostos de Moacir e Beto, agora brotam de seus olhos pela emoção incontida. Vereda também teve um filho, o mesmo que abandonou na mata, no passado. O seu filho, pai, aquele seu filho negro, meu irmão que morreu abandonado, pai, nasceu agora branco, no lar de seu executor, também reencarnado. Porém, pelos desígnios do alto, essa criança lhe foi roubada, fazendo com que Vereda sofresse o mesmo que você sofreu. E ela foi abandonada às portas de outro dos nossos negros, reencarnado como branco e ligado à Silva, como empregado de sua fábrica, no intuito de se aproximarem. Essa criança que no pretérito foi seu filho, pai, é Beto, como você já sabe. Beto tem novo estremecimento de emoção. Infelizmente, Alberto, o pai adotivo de Beto, não soube arrefecer seu ódio para com aquele que um dia foi seu cruel patrão e sucumbiu à morte, por ele mesmo provocada, quando tentou um tolo e perverso movimento grevista, e hoje ele também está aqui presente para assistir a essas revelações. Nesse momento, um choro convulsivo irrompe dentre a multidão de espíritos. Moacir volve o olhar em direção ao espírito de um homem que, genuflexo, chora desesperadamente, com um olhar voltado para o alto, como que em prece de arrependimento, enquanto Beto tem um choque ao reconhecer, por súbita revelação de suas lembranças, o pai que o criou até os 4 anos de idade. E eu desencarnei por minha própria culpa, diz soluçando Alberto, pois fui eu quem fomentou toda a greve. Não havia razão para ela? Eu a fiz somente porque um torpe sentimento de ódio impelia-me a isso. Jesus, dê-me uma oportunidade. Alberto, clama o negro iluminado, olhe à sua frente e veja quem lhe tem seguido os passos todos esses anos, na esperança de auxiliá-lo. Vamos, homem, abra os olhos de seu coração. Nesse momento, iluminada mulher vem postar-se à frente de Alberto, que visivelmente emocionado não acredita no que vê. Eunice, minha querida Eunice, que felicidade, meu Deus! Quanto tempo vaguei pelas trevas, procurando por você e pelo nosso filho. Onde está ele? Onde está o nosso filho? Venha comigo, Alberto, pede com voz meiga e carinhosa a mulher. Venha, vou levá-lo para um lugar de repouso e aprendizado. Depois visitaremos nosso filho. O homem levanta-se ao quebrado e abraça-se à esposa, chorando como uma criança faltosa que encontrou carinho e perdão, e abraçados, abandonam o local. Beto chora copiosamente, pois reconheceu também sua mãezinha, e Moacir, ligado a ele pela mente, sente toda a emoção do amigo, parecendo ouvir-lhe pronunciar: mamãe, mamãe. E o negro continua a explanação ao obsessor, que também derrama grossas lágrimas de emoção. Por outro lado, meu pai, Vereda soube conformar-se com os desígnios do alto e dedicou-se muito em ajudar as crianças órfãs e abandonadas com seus programas e shows beneficentes.
e foi recompensado. O filho retornou a ele através de uma adoção caridosa e atualmente é Silva quem olha por ele como se fosse seu próprio filho. O mal está sendo dizimado e corrigido pelo bem, exclama entre soluços o obsessor. Agora vem comigo, meu pai, que eu lhe mostrarei o caminho da renovação e da paz. Você terá muito trabalho pela frente, mas estaremos todos juntos, auxiliando-o. O alto não nega oportunidade a seus filhos e ainda temos que auxiliar muitos de nossos irmãos que estão envolvidos pela revolta e desejo de vingança. Neste momento, um iluminado espírito de um jovem chega-se à frente de Moacir e faz-lhe alguns movimentos com as mãos por sobre sua cabeça. Num átimo de segundo, vê-se sem precisar fazer o caminho de volta, desperto em sua casa. Beto! Beto abraça o amigo e nada conseguem falar, apenas choram em silêncio. No dia seguinte, os moços procuram seu Fabrício, que também estivera presente à reunião da noite anterior. Ainda emocionados, comentam toda a sessão, detalhe por detalhe, onde o farmacêutico procura ilustrar melhor suas pequenas dúvidas. Onde estarão eles agora, seu Fabrício? Pergunta Beto. Seu pai deve estar sendo tratado em algum núcleo de recuperação, logicamente no outro plano da vida. Tratado? Sim, os sentimentos inferiores e principalmente os de grande intensidade, como o ódio e o desejo de vingança, causam muitas lesões ao perispírito, mas tenho certeza de que com o seu desejo de melhorar-se e trabalhar para o bem, logo estará restabelecido. Seu Fabrício, gostaria, pede Moacir, de que nada do que aconteceu fosse contado a papai, principalmente no que diz respeito à sua vida pregressa. Concordo com isso, afirma prontamente Beto. Vocês têm razão. Nada devemos dizer a ele, só sofreria com isso. E quanto às outras pessoas que estavam ontem lá no centro? Podem ficar tranquilos que elas nada dirão, pois é de nossa norma guardar sigilo sobre os nossos trabalhos. Depois de conversarem mais um pouco, os moços se despedem do amigo e voltam para casa, felizes e esperançosos. Os dias que se sucedem são de grande harmonia no lar que habitam. Todas as noites dedicam-se ao estudo da doutrina, onde Beto lê, sempre em voz alta, para que o amigo também participe. Até Silva e Dona Negra já tomam parte nos estudos que são sempre iniciados e terminados com uma prece, conforme aconselhado por seu Fabrício. Algum tempo se passa e os moços nunca mais tentaram fazer uso de suas faculdades e prometem a si mesmos e entre si de não mais fazê-lo, a não ser em uma ocasião que haja realmente necessidade. Na verdade, 6 meses os separam daquela noite de grande emoção e ensinamento, e é justamente no dia do aniversário de Silva que a preocupação e o sofrimento vêm mais uma vez bater à porta daquele lar. Moacir, que a princípio parecera adoecer com uma forte gripe, precisou ser hospitalizado às pressas com uma aguda e grave pneumonia. Vários dias passa naquele estado, piorando cada vez mais. Muitos amigos vão lhe visitar, inclusive seu Fabrício, que sempre consegue animá-lo com palavras de conforto. No 4º dia de sua internação, à noite, o moço, já com a voz bastante dificultada, começa a falar. Beto, o que é, Moacir? Tenho a impressão de que estou, aos poucos, morrendo.
Não fale isso, meu filho, pede-lhe Silva. Você vai ficar bom. Deixe-me falar, papai. Se isso acontecer, quero que saibam que, apesar da minha cegueira, somente encontrei momentos de felicidade ao lado de vocês. Principalmente agora, Beto, depois que encontramos a doutrina tão reveladora e maravilhosa que é o Espiritismo. Não tenho medo da morte, mas quero fazer-lhes um pedido. Não fale tanto, você precisa descansar, meu filho, implora Dona Nega. Eu preciso falar, mãe. Sei que estou morrendo. Dona Nega abraça-se a ele e, com os olhos marejados de lágrimas, começa a acariciar seus cabelos. Beto, em nome de tudo que passamos juntos e em nome de tudo que aprendemos e estudamos, peço-lhe e que o papai o acompanhe nisso. Que não fiquem só na teoria do que o Cristo nos legou. Trabalhe em benefício dos mais necessitados, estendendo a eles um pouco de amor, de conhecimento e consolo cristão. Esta nossa vida na Terra é apenas uma das passagens e devemos aproveitá-la fazendo bem aos nossos semelhantes. Pode ficar tranquilo, Moacir, que eu não me esquecerei, promete Beto com lágrimas nos olhos. Mas não fique pensando que vai morrer, seu tolo. Gripe nunca matou ninguém, brinca. Moacir apenas sorri. Faça o favor de descansar agora, mocinho, completa o pai. Você já falou demais por hoje. São 7h15 da noite, quando Moacir lança seu último suspiro e morre para este mundo, voltando para o verdadeiro lado da vida. Hoje é um dia muito especial, meus irmãos, fala seu Fabrício, na entrada de um prédio recém-construído para centenas de pessoas ali presentes, inclusive para algumas dezenas de cegos guiados por voluntários. Há exatamente 2 anos atrás, neste mesmo dia e mês, voltava para a verdadeira vida um moço cego, que quem o conheceu sabe o exemplo que era de bondade e abnegação. E hoje, 2 anos depois, graças ao desprendimento e ao trabalho de seu pai, Dr. Cantídio Silva, e de Alberto Vereda, seu amigo e irmão, temos a felicidade de inaugurar este que será um verdadeiro luzeiro de amor e esperança para aqueles que não têm a felicidade de enxergar como nós outros. Aqui terão a assistência de médicos especialistas e amor e carinho de todos nós. Silva está visivelmente emocionado e Beto chora, pois sabe que aquele homem que no passado mantinha uma câmara de cegueira, hoje constrói uma clínica para cegos. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com uma pequena, singela e emocionada prece, nós inauguramos esta clínica para cegos, irmão Moacir Luz e Silva.